Ano passado eu lancei aqui no canal um vídeo sobre a repressão que os mangás sofreram ali entre os anos 60 e 70. Lá eu foco mais no papel central que o Partido Liberal Democrata teve nessas tentativas de censura. E o mangá que eu cito rapidinho naquele vídeo é Kubidai Ryukyukenin, algo como Tomador de Promissórias, lançado como O Preço da Desonra aqui no Brasil. Que abre com uma primeira página onde o sujeito, em meio a uma batalha, prestes a perder a vida, pergunta: "Isso pode ser resolvido com dinheiro?" Essa introdução que deu origem à série é interessante porque, escrita 2 anos antes dos capítulos seguintes, Hirata não tinha concebido Hanshiro, seu protagonista, como aquela figura sempre contida, extremamente preparada e racional, observador de toda a ganância e agente de uma justiça do passado dos capítulos seguintes. Aqui chamado por outro nome, mais hesitante e irritadiço, esse capítulo soa como uma grande negociação interminável, progressivamente mais violenta, que mais acaba evidenciando a futilidade do processo do que tomando alguma posição da violência de volta à violência. 2 pontos vale a pena levar em consideração para entender que período o mangá pensa, tendo seu primeiro capítulo lançado ali em 1971. O Japão, subordinado aos Estados Unidos no pós-guerra, vinha do seu crescimento econômico mais significativo, ao mesmo tempo em que havia um retorno, nesse mesmo governo, de um discurso militarista, e igualmente interesse dos Estados Unidos, depois de anos do país ter renunciado à guerra. Isso mobilizou toda uma onda de protestos sindicalistas e estudantis que, mais uma vez, eu recomendo o vídeo que eu fiz ano passado, onde me aprofundo mais nessa parte, vai estar embaixo na descrição, e o mangá também era ambiente dessa disputa ideológica, inclusive o mangá de época, inclusive o mangá de samurai. A pesquisadora Sonia Liu Ten, no seu livro Mangá, O Poder dos Quadrinhos Japoneses, comenta sobre como a criação de Shirato Sanpei, que eu não vou arriscar a pronúncia, mas ela traduz como Crônica da Execução Militar de um Ninja, apesar de se passar no século XVI, foi leitura muito popular entre os estudantes e intelectuais da década de 1960. O caráter firme do herói da história, com ênfase da consciência de classe, provocou um apelo especial aos estudantes universitários e intelectuais que chamaram o tema da história de materialismo histórico. Para muitos, o mangá tornou-se o substituto da leitura de Marx. Shirato foi pouquíssimo publicado aqui no Brasil. Eu acho que a única ocasião foram essas 3 edições de A Lenda de Kamui, da Abril Jovem. Eles até espelhavam as páginas na época para a leitura ficar no sentido ocidental, mas no livro Mangá, Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, que por muito tempo foi uma das únicas publicações que fizeram algum barulho por aqui sobre a história dos mangás, tem algumas capas da revista Garo, super alternativa e influente, as 2 primeiras de 64 de autoria de Shirato. Na legenda, aqui Shirato Sanpei teria publicado seu épico ninja radical de desmembramento e consciência de classe. Sobre esse livro eu recomendo a crítica que o canal William Kaiju postou no canal dele, vou deixar na descrição também, mas aqui o autor comenta como a consciência de classe de Shirato havia sido inculcada originalmente por seu pai, um ilustrador politizado conhecido por suas convicções comunistas. A luta de classes contra a injustiça era fundamental para o personagem de Shirato, Kamui, um ninja do século XVI originário da classe mais baixa do Japão feudal. Acompanhando o momento mundial de conscientização política da década de 1960, esse herói do povo incorruptível foi o primeiro de vários personagens de mangá adotados pelos movimentos de contestação. Seu nome e sua imagem apareceram em cartazes quando as universidades foram ocupadas por ativistas políticos. Numa outra direção, o Lobo Solitário, que aqui no Brasil é tratado com toda uma essencialidade, uma coisa elevada e intocável, começou a ser publicado em 1970 no Japão. Pensa a mesma ebulição, o mesmo estado de conflito de sua época quando diz, por exemplo, que o resultado seria o mesmo se ateassem fogo numa floresta para evitar a extração de madeira. Estariam todos agindo da mesma forma errada, diz Itogami, o protagonista da história. Tola é a disputa de poder. As únicas vítimas de tudo isso são as árvores dessa floresta. Ou quando outro personagem fala sobre os bárbaros de Alenmar que se munem de armas de fogo e nos espreitam. A centelha da guerra se acenderá em todo o oeste. É preciso estar sempre atento para amansar os cavalos de guerra quando dispararem, sem jamais se esquecer do conflito mesmo em tempos de paz. Esse é o espírito samurai. Palavras que Itogami endossa depois. Uma passagem que eu acho curiosa de como o Japão reinventou os mangás é quando ele cita o escritor de direita Yuki Mishima. Previsivelmente, sua preferência era pelos Jidaigeki, ou dramas históricos, que recriam os feitos heróicos cavalheirescos e as gloriosas mortes em batalha de quase 9 séculos da história japonesa. O desgosto de Mishima pela decadência moral de sua outrora grande nação o levou a formar, em 1968, um grupo paramilitar de jovens e 2 anos depois, acometeu o suicídio do guerreiro, após um golpe de estado mal sucedido armado em nome do imperador. Mishima levou seu nacionalismo ao extremo, mas o orgulho pelo passado e a idolatria pelo Bushido, o código moral do guerreiro samurai, inspirou o apetite pelo gênero Jidaigeki, que dominava os mangás para homens na época. Mishima elogiou o realismo meticuloso do mangaka Hiroshi Hirata como favorito e elaborou uma contundente defesa desse gênero de mangá quando os críticos atacaram sua violência sem limites, sem dizer suas tendências claramente militaristas. O que dá para dizer que o cobrador de promissórias de Hirata ou o ex-executor do governo Itogami de Lobo Solitário tem em comum com os protagonistas
protagonistas de Devilman e Kamen Rider e Rosa de Versalhes, que eu cito no outro vídeo, é que esses partem de uma extrema violência e buscam algum tipo de bússola moral no meio do furacão. Existem em eterno estado de conflito. E mais do que jogar esse pra cá e esse pra lá, o objetivo desse vídeo é pensar como esses mangás, eu vou focar principalmente na obra do Hirata aqui, ganham forma de acordo com o contexto, com o tempo, no encontro com o leitor, como ganham sentido exatamente na possibilidade de diferentes leituras. Satsuma Gishiden, que originalmente começa a ser publicado em 79 no Japão e recebeu o título de Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma aqui no Brasil, começa nos oferecendo toda uma outra perspectiva, partindo de um cenário onde a maioria dos bushis de Satsuma, samurais, passava por uma situação de extrema pobreza e, em tempos de paz, descarregavam sua agressividade onde podiam enquanto faziam serviços extras como confecção, fabricação de móveis, armamentos e concertos em geral. A posição social desses samurais camponeses, seus clientes eram os próprios camponeses, continuava sendo mais alta do que a de qualquer cidadão que precisava render respeito a eles. Se o comerciante que solicitava um serviço de carpintaria não os tratasse como gostariam, logo desembainhavam sua espada e destruíam tudo ao redor. A casa não ficava pronta e o cidadão nem podia reclamar se não acabava morto. Era compreensível que o povo, lá no fundo, odiasse esses guerreiros e sentisse até desprezo por eles, mas mesmo entre os samurais existiam tensões e hierarquias. A coisa complica ainda mais quando recebe uma ordem de Edo para cooperarem na realização das obras de contenção de enchentes de 3 grandes rios, situação que os forçaria a virar operários em outras terras para poderem salvar o clã. Vêm nisso espadas, montarias, armaduras, tudo que não é necessário para uma obra de contenção e partem numa longa viagem. Mesmo que a contragosto, precisam de alguma forma fazer existir no mesmo corpo o espírito do guerreiro e o espírito do operário. Hirata reflete sobre esse estado, fazendo seu mangá também existir em constante contradição. Desde pequeno, esses bushis eram forjados a fogo, com o mais ferrenho e rígido dos códigos de conduta do guerreiro, mas aqui se encontravam em situações que nublavam a linha entre o que é honra e o que é humilhação. Ao lado de barqueiros, camponeses, ganham sentido de classe essas dinâmicas já comuns à obra do Hirata, de cada capítulo ser estruturado sempre com diferentes pontos de vista e um olhar atento, um detalhamento minucioso da rotina de trabalho é tão importante para o mangá quanto as páginas e mais páginas de violência. Dinheiro e militarismo como conceitos centrais de cada cisão, é nos últimos capítulos que Satsuma Gishiden dá pistas de para onde o autor iria voltar a olhar, quando o espírito do Bushi renasce e supera as diferenças de costume no encontro com uma mulher. Kairiki no Haha, lançado no Brasil como Mais Forte que a Espada, originalmente foi publicado em 93 no Japão, já nos anos de recessão da economia. Os efeitos dessa transição na obra do Hiroshi Hirata podem justificar por que o olhar aqui sai do homem que vai para a guerra e se volta para dentro de casa, para as relações familiares às quais tanto haviam cobrado esses últimos anos de milagre econômico. O pós-fácil que acompanha a edição brasileira de O Preço da Desonra, que Hirata escreve em 99, depois inclusive de publicar Mais Forte que a Espada, já tinha reinterpretado o mangá de forma completamente afetada pela crise. Vê no tema da vida e do dinheiro um paralelo entre os devedores de promissórias de antigamente, que assinavam com sangue em batalha dívidas astronômicas por sua cabeça, e os funcionários que acabam se suicidando responsabilizados pelo descaso de algum empresário que abre falência no mundo contemporâneo. Mais Forte que a Espada conta a história de uma mãe, a gerência que consegue administrar no espaço que lhe resta, no papel que ocupa na criação dos filhos, os quais pariu sozinha, na ausência do marido sempre em batalha e diante da violência que a persegue incessantemente. Mostra que o peso da tradição e as negociações que essa mulher precisa fazer sobre o próprio teto não são mais ou menos delicadas do que aquelas discutidas nos campos de batalha. Em um capítulo, organiza as mulheres do Exército das Águas para proteger o feudo quando os homens partem para a guerra, e no outro precisa lidar com um filho que não consegue controlar seu ímpeto sexual. É um desses filhos, o primogênito, que se rebela contra o destino de se tornar general quando cria gosto pela arte e começa a rejeitar a violência da guerra. Ele foge de casa e daí que vem uma das passagens mais curiosas desse mangá, quando Hanshiro, avatar de um passado violento, protagonista de O Preço da Desonra, salva o garoto que cantava questionando por que as pessoas matam umas às outras, prestes a se atacado por homens que julgavam sua música como uma crítica ao governo. Não veem que é uma simples canção sugerindo às pessoas como viver? Hiroshi Hirata se coloca no centro da discussão quando o garoto elogia a técnica de espada de Hanshiro apenas para receber a resposta, segundo sua canção, é apenas um meio de matar pessoas, nada que mereça elogios. Porém, se não o fizesse, o inimigo teria me tirado a vida a essa altura. Defender-me usando a força ou não me defender é um dilema. Está insinuando que as coisas sobre as quais canto são apenas ideais? Questiona o filho de Haha. Nem ideais estaria cantando se perdesse a vida, e a realidade é algo que não se pode ignorar. Porém, novos caminhos só aparecem diante daqueles que sonham com ideais.
Talvez a questão seja saber viver alternando entre esses dois pensamentos. É como dois lados da obra de Hirata em conflito, um idealista que decidiu viver do desenho, questionar através de seus traços como o ser humano deve viver, haja talento nato para as artes, como Ranchiro diz, com outro de ofício totalmente contraditório, um assassino, um homem de ação inapto nessa área. Concordo que a arte carrega um significado importante, mas no seu caso, sinto que há certa fuga da realidade também. Não quero ser rude, responde o garoto, mas não estou fugindo de nada. Só quero me dedicar à arte da forma mais autêntica possível. Com seus mais de 50 anos na época, Hiroshi Hirata decide concluir com certa conciliação, ambos os lados reconhecendo o outro e agradecendo por cada advertência. Ranchiro aparece por poucas páginas, mas é interessante notar como o final de Mais Forte que a Espada lembra aquele primeiro capítulo de O Preço da Desonra, escrito em 71, com a violência alcançando tanto aquele que renunciou à guerra quanto quem continuou nela. Mas aquela mãe de força descomunal, já com mais de 60 anos, partiu para uma nova jornada, ainda com força suficiente para carregar em suas costas Yai, 4 anos mais nova que ela. Reconhecido pelo cuidadoso e detalhado retrato histórico de seus mangás, conclui Hirata em 2005, um autor de seu tempo. Não estou produzindo um livro de fatos históricos. O que eu crio são geekigás, novelas de época. O que quero é mostrar personalidades históricas que refletem o ideal que eu, Hiroshi Hirata, tenho para mim. Isso já deixa de ser um fato histórico, concorda? Portanto, o personagem pode ter existido na realidade, mas a história que conto sobre ele é minha. Não escrevo mentiras porque não existe essa coisa de verdade absoluta na história. Se um vassalo fala sobre o seu senhor, é claro que só vai falar coisas boas, ao contrário da oposição, que só vai falar coisas ruins. Por isso, eu sempre abordo a história de vários pontos de vista para poder fazer meu próprio julgamento. É assim que eu descubro alguns pontos cegos da história que ainda não foram contados para o mundo. Meu nome é Henrique e a reimpressão do Preço da Desonra, que estava esgotado, acabou de entrar em pré-venda, além de Satsuma Gishiden e Mais Forte que a Espada, que estão em estoque, e eu vou deixar o link aí embaixo no comentário fixado na descrição para quem quiser pegar com desconto, lembrando que comprar partindo do nosso link dá uma força gigantesca pra gente. Compartilha que vai ajudar muito, curte, comenta, se inscreve se é novo aqui e até!